Romanos 15, versículo 7. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Portanto, acolhei-vos uns aos outros, como também Cristo nos acolheu para a glória de Deus. Desde o dia 2 de fevereiro, a gente está trabalhando com a igreja a questão da gente tentar quebrar algumas coisas que foram construídas e a gente reproduz e não sabe por que a gente reproduz, né? Por que a gente bebe suco de uva ao invés da gente beber vinho, quando na verdade a gente deveria beber vinho. Essa é uma prática, não estou defendendo para que a gente comece a beber vinho, essas coisas todas, não é isso. Mas assim, a gente reproduz algumas coisas dentro da igreja, a gente às vezes não para e raciocina por que a gente faz. E por causa disso, a gente constrói alguns paradigmas que são perpetuados na nossa prática cristã. Aí no dia 9, lendo o texto de Lucas 10, 1 Coríntios, capítulo 4. Isso aí, 1 Coríntios, capítulo 4, que a gente trabalhou sobre a questão de quebrar o paradigma ou construir uma visão melhor sobre o serviço. Porque geralmente a gente construiu e a gente perpetua o paradigma de que servir na igreja é responsabilidade de um ou dois, no caso, aqueles que são profissionais da igreja. Profissionais, me entenda, como aquele que recebe ou aqueles que recebem da igreja algum valor para que executem a sua função na igreja. Então a gente perpetua isso, transferindo essa responsabilidade do serviço, de repente para o pastor da igreja, se ele for um pastor integral, para o ministro auxiliar, se ele for também integral, se dedicar um tempo à igreja. A gente perpetua isso, a gente se isenta dessa responsabilidade de servir no reino. Aí domingo passado, baseado no texto de Mateus, aí sim, Mateus capítulo 23, a gente trabalhou sobre desconstruir aquela visão de que a gente tem com relação ao nosso testemunho. Porque muitas vezes, eu e você celebramos a Deus no testemunho, mas baseado na estética do que na ética. Como Jesus censura e denuncia os fariseus e os escribas lá no texto de Mateus capítulo 23. A gente às vezes fica mais preocupado na nossa forma, a gente às vezes fica mais preocupado em impactar os outros, a gente às vezes fica mais preocupado em pensar o que os outros vão achar do que eu estou fazendo, do que preocupado no nosso conteúdo e da nossa forma como a gente adora a Deus. Hoje, eu quero tratar de um tema, até porque eu dei uma folheada na revista dos jovens, e a revista dos jovens traz algumas indicações ou classificações ou qualificações da igreja. E aí, fazendo uma cola com o pessoal dos jovens, uma dessas qualificações ou figuras da igreja do Novo Testamento diz respeito a que a igreja é família. Eu fiquei repensando sobre isso. E eu e Arthur, a gente conversando ontem, conversa rápida, Arthur perguntou assim: pastor, qual música que a gente canta para depois da mensagem de domingo de manhã? Sobre o que você vai falar? Eu falei assim: vou falar isso, isso e isso. Que música a gente canta? E aí um silêncio. Silêncio total. Corpo e família. Recebi um novo coração do Pai. Outra. Não tem. Eu preciso de você. Outra. Vamos para o inário. Somos um pelos laços do amor. Vai para o cantor cristão. Aí você percebe que quando a gente trata a questão de comunhão, quando a gente trata essa questão de família, quando a gente trata essa questão de integração no corpo de Cristo, há uma dificuldade muito grande. Porque isso não é falado, isso não é sentido, isso às vezes até se torna um desleixo nosso. Porque a gente pensa, a gente constrói algumas ideias de que é o seguinte: sujeito que entrou ali, passou pelo Nelsinho, pegou o boletim, ou pelo Nelsinho, o irmão Laurentino, enfim, quem estiver ali, Fatinha, pegou o boletim, recebeu umas boas-vindas do pastor, ou do dirigente, ou do Arthur, isso já é o suficiente. Se ele não quiser ficar aqui, é porque ele nunca foi nosso. Essa é uma falsa ideia, uma falsa percepção, e é um paradigma construído com relação à integração e com relação ao corpo e à família de Cristo. Às vezes a gente constrói também um paradigma do seguinte: pastor, essa questão de integrar o sujeito na igreja, essa questão de acolher, como Paulo escreve
em Romanos 15, versículo 7, essa questão, ela não dá para mim, porque eu sou tímido. Eu não posso acolher ninguém. Isso daí é responsabilidade do ministério de recepção, isso é responsabilidade do ministério de introdução. Só que eu olho para o texto, e o texto diz o seguinte: acolhei uns aos outros. O texto não diz que isso é atribuição do ministério de introdução. O texto não diz que isso é atribuição do ministério de recepção. O texto é claro em dizer o seguinte: acolhei-vos uns aos outros. Então não interessa, e me perdoe por estar sendo duro nesse sentido, não interessa se você entrega o boletim ou não. Porque para Paulo, a percepção é o seguinte: todos devem ser acolhidos e todos devem ser integrados. Aí uma outra falsa ideia que se perpetua na nossa prática de família de Deus, é aquela ideia de que isso daí é uma atribuição para uma determinada faixa etária. De que, olha, os adultos é que tem que acolher e integrar os visitantes da igreja. Não, os jovens é que tem que fazer isso. Isso daí é atribuição dos jovens. Olha para o texto de novo. O texto diz que isso é responsabilidade dos jovens. Sim ou não? Diz? O texto diz que isso é atribuição dos adultos. Sim ou não? O texto diz, e é claro, acolhei-vos o quê? Uns aos outros. Então a gente não pode se esquivar dessa responsabilidade pela nossa personalidade, no sentido de que assim, pastor, eu sou tímido. Pastor, eu sou jovem. Pastor, eu sou adulto. Eu sou da melhor idade. Pastor, eu sou adolescente. Eu sou criança. O que a gente precisa compreender é a verdade expressa nesse texto, de que assim como Deus nos acolheu em Cristo, e aí não há grego, não há judeu, não há mulher, nem homem, não há bárbaro, não há cita, não há livre, não há escravo, mas são todos realmente em Cristo Jesus. Assim como foi assim a nossa acolhida e a nossa integração no corpo de Cristo por causa do sangue de Jesus, assim nós devemos fazer com todos aqueles que chegam aqui. Aí geralmente a gente constrói um mundo imaginário de que, de repente, apertar a mão da pessoa, quando o Edivaldo pedir, quando o Júlio pedir, quando a Leia pedir, ou quando o Arthur pedir, isso já é suficiente, e não é. Porque geralmente isso acontece depois do segundo cântico, ou então no segundo cântico. Só que o sujeito já chegou aqui, vamos supor, hoje, vou pensar hoje à noite, melhor, 7h30, chegou 7h30, passou ali embaixo, ninguém o acolheu, ninguém deu boa noite, ninguém o recebeu calorosamente, subiu as escadas, entrou, a turma da recepção, que faz um excelente trabalho, entregou o boletim, desejou uma boa noite, desejou a paz do Senhor, o sujeito entra, senta aqui na frente, ou lá atrás, seja lá onde for, sentou, ninguém fala com ele, ninguém dá uma boa noite, ninguém deseja a paz do Senhor, ninguém faz nada disso. Aí na segunda música, aí Edivaldo vira e fala assim, agora aperta a mão da pessoa que está do seu lado, deseja uma boa noite, diga a paz do Senhor, diga que você a ama. Só que tem um princípio básico, e que o mundo do marketing trabalha muito bem com isso, e que a gente esquece em relação à igreja, que a primeira impressão é o quê? É que fica. Aí o cara vira e fala assim, geralmente a segunda música que a gente canta domingo à noite, umas 7h40, 7:45, às vezes 7:50. Aí o sujeito chegou aqui 7h20, 7:50, é que alguém olhou para o lado e falou assim, olha, que bom que você está aqui. Só que o cara ficou 20 minutos e ninguém falou nada para ele. Porque passa aos nossos olhos e a gente às vezes esquece a importância de integrar os visitantes na igreja. A gente esquece, a gente parece que não dá a mínima, talvez por esse senso comum de que é o seguinte, não pastor, se o sujeito entrou aqui, e se o Espírito Santo falar com ele, ele vai ficar, mas não é assim. Rick Warren vai dizer que a pessoa, necessariamente, nos 6 primeiros meses que ela está na igreja, ela precisa conquistar e fazer 6 amigos para que ela não saia da igreja em 1 ano. Tem noção disso? Isso daí é pesquisado, isso daí é visto nas igrejas. E as igrejas que mais, digamos assim, têm percebido o mover de Deus,
são aquelas que acolhem as outras. São aquelas que, assim como foram acolhidas por Deus, são aquelas que abrem as mãos, estendem as mãos, abrem os braços e acolhem os outros. Aí a gente pensa, a gente acha que de repente um boa noite, um abraço no sujeito, aqueles que são mais próximos, um beijinho no rosto, isso é o suficiente para acolher e integrar, e não é. Aí eu quero ler um texto, assim, muito sintomático em relação a esse processo de integração do crente novo na igreja. Vai para Atos, por favor. Atos capítulo 9. Eu não vou ler esse texto todo, até porque são 43 versículos. Mas deixa a sua Bíblia aberta. Há uma socióloga francesa chamada Danielle Hervé-Léger, que ela vai estudar os fenômenos religiosos. E ela diz o seguinte: a função da igreja hoje é diferente. Por quê? Por que é diferente? Porque antigamente, os nossos horários, não os meus horários, porque eu não sou desse tempo, mas talvez no tempo de alguns irmãos e irmãs aí mais experientes, as pessoas viviam e marcavam os seus compromissos, ou se guiavam durante o dia, por causa de um fator, ou de um som: sino. O sino que tocava no meio da praça ou no centro da cidade. Era o suficiente para dizer o seguinte: é hora de quê? De almoçar. O sino que tocava às 6 horas da tarde, é hora de quê? Tomar banho, quem toma banho. É hora de jantar, quem gosta de jantar, quem tem comida para jantar, enfim. O sino era a percepção da dinâmica do dia para a pessoa. Além do sino, as igrejas promoviam as festas culturais que serviam para delimitar os ciclos das pessoas, dos indivíduos e dos grupos. Festa junina e por aí vai, uma série de festas que as igrejas embarcavam isso e delimitavam as estações para as pessoas. Aí essa socióloga da religião, a Daniela, ela vai dizer o seguinte: o tempo mudou. Hoje em dia, as pessoas não se encontram mais na igreja como se encontravam antigamente, porque tudo era resolvido na igreja. Era o padre que dizia o que deveria ser feito, ou então era o pastor que dava a orientação, era o sino que indicava o que deveria ser feito naquele horário, eram as festas que diziam qual era a estação. Tudo se resumia à igreja. Então, estar na igreja, muito mais do que uma atividade espiritual, era uma atividade social, porque tudo convergia na igreja. Ela diz que o tempo de hoje é diferente. A noção de ir à igreja hoje é completamente diferente do que talvez há 50, 60, 70 anos atrás. Porque hoje em dia a gente tem relógio, a gente não precisa mais de um sino tocando meio-dia, de um sino tocando às 18 ou 19 horas, de alguém cantando ou tocando Ave Maria. A gente não precisa mais disso porque a gente tem o nosso horário. A gente sabe quando é hora de comer, a gente sabe quando é hora de tomar banho, a gente não precisa mais do fator igreja para dizer o que a gente deve fazer. Aí ela entende, compreende que as pessoas hoje vão à igreja não mais movidos por esse encontro social, mas elas vão porque é opcional. As pessoas estão na igreja hoje não mais por pressão de pais, não mais por pressão hereditária do avô que foi coroinha e aí por aí vai passando, foi diácono. Não, as pessoas hoje escolhem estar na igreja. Aí talvez por causa disso, a gente tem um boom de igreja, no sentido de que cada esquina há um oferecimento. Você passa ali na Serafim, o que tem de igreja, se você puder passar ali e contar, uma vez eu contei um curto espaço geográfico, tem mais ou menos umas 30 igrejas. Para tudo quanto é tipo de cliente, para tudo quanto é tipo de gente. Porque hoje é opcional, não. Eu quero pegar o louvor da igreja de Maruípe, então eu vou na igreja de 7h30 até 8 horas. De lá eu saio de repente para a IEBV, porque a mensagem da IEBV é melhor. Depois eu vou talvez para a Primeira de Vitória, porque a cantina da IEBV não é muito boa, a cantina da Primeira de Vitória é melhor. Porque a relação hoje é de escolha, de opção. Você não vai mais por causa de encontro social. Você não vai mais hoje para, de repente, ouvir o pastor ou o padre dizer o que você tem que fazer. Não, você vai porque você se sente bem. Aí se você fizer um apanhado geral, um senso comum, e perguntar para as pessoas, ou para os visitantes, e aí, você veio na igreja, o que você achou da igreja? A fala,
praticamente é a mesma. Fui na igreja, e aí eu não me reporto apenas à Igreja Batista de Maruípe. Fui na igreja, mas ninguém falou comigo. Cheguei lá, me senti como um estranho, porque ninguém me deu um abraço, ninguém me deu boa noite, ninguém me inseriu no corpo. Você acha que a pessoa volta? Você acha que a pessoa entra aqui, a gente olha meio torto para ela, porque de repente ela não está no nosso padrão, na nossa forma. Vai voltar de noite ou vai voltar no outro domingo? Não volta. Aí esse texto que eu pedi para você abrir em Atos capítulo 9, ele traz 4 processos que eu acho assim fenomenais. O primeiro processo é o processo realmente da integração. Se você abrir a sua Bíblia ou acompanhar o texto, versículo 10, que diz assim: havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. A gente sabe o contexto disso daí. A gente sabe que Saulo, perdoem se eu trocar, mas é a mesma pessoa, pelo amor de Deus. Mas a gente sabe que Saulo era perseguidor da igreja, tinha cartas para chegar a um lugar e prender mais cristãos, de repente até matar cristãos, participar do assassinato de cristãos. Ele tem um encontro com o Senhor, ele tem um encontro com o próprio Cristo, fica cego, mas Deus usa um sujeito chamado Ananias para justamente integrá-lo ou acolhê-lo no corpo de Cristo. Isso é extremamente funcional, isso é extremamente importante para a gente enquanto corpo de Cristo. A gente esquece de que é necessário que aquela pessoa, aquele sujeito, aquela mulher ou aquele homem que entrar por essa porta, ele se sinta acolhido por mim e por você. É necessário a gente fazer o mesmo que Ananias fez, no sentido de que, olha, eu preciso gastar o meu tempo, eu preciso olhar para o lado, eu preciso me inteirar da vida do outro, eu preciso me preocupar com a vida do outro, eu preciso integrar esse sujeito chamado Saulo no corpo de Cristo. É bem verdade que Ananias não está tão à vontade para fazer isso. Até porque, se você olhar o texto, Ananias diz o seguinte: mas Senhor, eu tenho escutado algumas coisas desse sujeito aí, que ele tem mandado prender cristãos, que ele tem mandado prender discípulos teus, que ele tem açoitado. Eu estou escutando isso tudo desse sujeito aí, Saulo. Aí o que o Senhor fala para Ananias? Vai, porque ele é para mim um vaso escolhido. Essa noção, essa percepção que a gente precisa ter. Quem entra por essa porta aqui são vasos escolhidos de Deus e precisam ser acolhidos por mim e por você. Não há nada que nos diferencie do sujeito que entrar aqui, de repente tatuado, com piercing na orelha, e digo até mais, do sujeito homossexual. Não há nada que nos diferencie dessas pessoas. Sabe por quê? Porque tanto eu quanto você somos pecadores e fomos acolhidos pela graça do Senhor Jesus. E porque fomos acolhidos por essa graça, devemos acolher a todos aqueles que necessitam dessa mesma graça. Só que isso é um paradigma muito, muito forte, muito enraizado. Muito. E mexer com ele é mexer talvez em casa de marimongo. Porque a gente vai ter que desconstruir muita coisa. Porque a gente vai ter que parar de olhar para o outro com os nossos preconceitos e com as nossas previsões. Porque a gente vai ter que parar de olhar como Ananias olhou para Saulo. Mas esse cara é o que está matando gente, é o que está, de repente, maltratando os cristãos. É ele que o Senhor quer que eu receba? É ele. Porque eu vim para ele. Porque eu tenho uma missão para ele. Porque ele é para mim vaso escolhido. Então, meu irmão, minha irmã, não é uma mensagem de fé, não é uma mensagem de esperança, não é uma mensagem para você talvez suportar o jugo, talvez você tenha esperado isso pela manhã. De noite eu falo sobre isso, mas é uma mensagem para a gente como igreja, como corpo, de entender a real necessidade
de que eu e você fomos acolhidos pela graça de Deus, e aqueles que entram aqui domingo após domingo precisam ser acolhidos por essa mesma graça. E quem é que vai acolher? Eu e você. Não tem outra possibilidade. Então, faça o mesmo que Ananias. Se você percebeu hoje à noite uma pessoa diferente que sentou ao seu lado, acolha. Acolha essa pessoa. Não espera Edivaldo, no segundo cântico, às 7h40 ou 7h50, fala assim, aperte a mão da pessoa que está do seu lado. Deseja a paz do Senhor. Não espera isso não. Se você chegar hoje de noite, 7h15, 7h20, tiver um visitante lá embaixo, sabe, coisa prática, pergunta para ele, vem cá, você quer ir ao banheiro, você quer beber uma água, você é visitante aqui na igreja, sabe, é uma mensagem muito explicativa, não precisa de célula para entender isso, pelo amor de Deus. É coisa prática. Cristianismo é prática. Leonardo Boff, no seu livro Espiritualidade, vai dizer que a graça nos alcançou para que eu e você pudéssemos ser instrumentos da graça na vida dos outros. Se eu e você éramos homens e mulheres tortos, que andávamos em caminhos tortos, se a gente foi alcançado por essa graça e deixamos de ser tortos para ficar direitinho, por que a gente não faz isso na vida dos outros? Ananias tem uma chamada de Deus, o Senhor Jesus, e acolhe Paulo, recebe Paulo, ora por Paulo, mas Ananias faz uma outra coisa. Ananias insere Paulo no corpo de Cristo. Vá para o versículo 18, por favor. Logo, caíram-lhe dos olhos algo com umas escamas, e ele recuperou a vista, então levantando-se foi, o quê? Batizado. Qual era o ritual de iniciação no judaísmo? Você lembra? Depois de 8 dias, o menino era apresentado no templo e circuncisão. Só que Jesus modifica isso e fala o seguinte, olha, vocês devem ir para o mundo, pregar o evangelho a toda criatura, e vocês devem fazer o quê? Batizar. O memorial de iniciação da vida cristã, da vida que está sujeita a Cristo, é o batismo. Geralmente, o que a gente faz? Você é membro da igreja? Não sou porque eu ainda não fui batizado. Aí depois que batiza, o cara, agora eu posso tomar ceia, agora eu posso votar e ser votado na assembleia da igreja, agora eu posso fazer tudo, porque afinal de contas eu fui batizado, então sou membro da igreja. Percebe esse elemento? E que aí Ananias não consulta Pedro, Ananias não consulta Tiago, Ananias não consulta ninguém. Ananias simplesmente entende, compreende que era função sua inserir esse sujeito do qual ele tinha medo e do qual as próprias pessoas tinham medo também. Se você olhar lá para o versículo 20 e pouco, 26, você vai ver que os discípulos tiveram medo quando Paulo entra na casa, porque eles pensam assim, nossa, a gente vai morrer. Ananias não tem medo disso, Ananias simplesmente vai lá, ora por Saulo, as escamas caem dos olhos e ele batiza Saulo, porque ele diz o seguinte, você precisa fazer parte do corpo de Cristo. E insere Paulo nessa comunidade. Isso daí, o que eu penso, e que a gente precisa lutar muito, porque, deixa eu cutucar um negócio sério aqui. Geralmente, a gente acha que igreja é como se fosse uma instituição militar, em que antiguidade é o quê? Posto. Quanto mais tempo de casa, mais direitos eu tenho. Quanto mais tempo de nome, quanto mais tempo de nome no hall de membros eu tenho, mais direitos eu possuo. O que é legal é que a graça iguala todo mundo. O que é legal é que é um sujeito como Saulo, que tinha acabado de ser inserido no corpo, ele vai pelas sinagogas de Damasco e vai pregando o evangelho do reino. E não há um só, que fale assim, Paulo, você não pode fazer isso porque você é novo convertido. Aí a gente tem a tendência
de querer lançar para o novo convertido essa desculpa de que assim, não, você não pode fazer isso. Primeiro você precisa amadurecer na fé. O processo é o contrário. O processo é outro. Faz, depois você amadurece. Aí o que acontece? O sujeito chega aqui na igreja, se converte, passa pelas águas, a gente canta glória, 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 os anjos cantam lá, ou não, né? Aí o sujeito passa pelas águas, recebe o certificado de batismo, está cheio de pique, está cheio de gás. Aí algumas pessoas na igreja dizem assim, não, agora você tem que primeiro ficar sentado no banco, conhecer a dinâmica da igreja. Paulo passou por isso. Olha para o texto. Quantas pessoas saem das nossas igrejas porque estão assim, a 1000 por hora, querendo servir, querendo fazer, querendo estar na introdução, querendo estar no ministério infantil, querendo estar na cantina, querendo estar assim, querem servir. E às vezes eu e você, a gente é instrumento para impedir os outros. Fala assim, ó, calma, isso daí é a chama do primeiro amor. Vai com calma. Você vai ver daqui a 5, 6 meses, se você vai estar empolgado. Olha que tipo de palavra diabólica. Você vai ver daqui a 2 anos. Ó, fulano de tal, está indo para a praça, leva folheto. Fulano de tal está na célula, fulano de tal está quarta-feira de oração, fulano de tal é aluno da EBD, está fazendo Segue-me 1, depois está indo para o 2. Isso daí é fogo de palha, é novo convertido, tadinho. Na verdade, a gente deveria ser aqueles que mobilizam os novos convertidos para que eles sejam inseridos no corpo. Sabe, a gente precisa parar com essa coisa de que fulano de tal acabou de chegar na igreja, a gente precisa primeiro ver o currículo dele para ver se ele pode atuar ou não na igreja. Olha para o seu currículo. O que você era? Você era santo? Você era justo? Você era Jó? Você era Davi? Todos nós éramos o quê? Éramos o quê? Pecadores. O que nos livrou da condenação do pecado foi o quê? Foi a graça. Pastor, isso é arriscado demais, mas vida cristã é risco. Você imagina Ananias. Imagina Ananias falando assim, por que ele é vaso escolhido e eu não sou? Por que o Senhor tem uma missão para ele e não tem para mim? Ananias, batiza o cara. Por que o Senhor não me chamou para pregar a palavra aos gentios? Ananias, batiza o cara. Não tem opção. Insere no corpo. Sabe, chegou alguém novo na igreja, chegou alguém que está querendo caminhar na igreja, e você vê que a pessoa, o homem ou a mulher, quer trabalhar na igreja, traz para junto, traz para perto. Eu quero aprender a ficar na introdução. Abraça, insere. Mostra para essa pessoa que agora ela é corpo. Que o batismo que ela teve não foi apenas um evento em que ela chorou e a gente cantou e a gente bateu palma. Não foi isso. O batismo foi essa iniciação para dizer o seguinte, daqui para frente você tem uma funcionalidade nesse corpo. Por isso, não importa se você tem 1, 2, 3 meses de batismo, a partir de agora você precisa ser inserido no corpo e precisa servir no corpo. Essa é a visão de Ananias. Mas infelizmente às vezes não é a nossa visão. Porque a gente acha que para servir e ser inserido no corpo, a gente precisa de que o mercado aí fora, o C da corporação exige. É preciso experiência. Pastor, fulano de tal, de repente para dar aula nas crianças, precisa de experiência. Aí a gente limita o Espírito Santo de Deus. Porque quem é que capacita o homem na obra de Deus? O Espírito Santo. Percebe como é que a gente constrói paradigmas e cada vez que a gente vai construindo esses paradigmas, vai se embolando mais ainda? É graça. E graça é para todos. Todos precisam ser inseridos no corpo. O texto continua. Versículo 27 e 28. Então Barnabé,
tomando consigo, aí é outra figura, não é mais Ananias. Então Barnabé, tomando consigo, levou aos apóstolos e lhe contou como no caminho ele vira o Senhor e que este lhe falara, e como em Damasco pregara corajosamente em nome de Jesus. 28. Assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. A outra fase, e aí eu vou só introduzir hoje, mas vou falar novamente numa outra reflexão, é a questão da solidificação. Paulo era um cara safo. Paulo sabia da lei. Paulo sabia de todos os mandamentos. Paulo era fariseu. Paulo estudou aos pés de Gamaliel. Paulo, em relação à lei, era irrepreensível. Paulo, assim, sabia tudo sobre a lei e sobre o judaísmo. Era excelente. Só que ele entra numa seita que até então era apenas reconhecido como a seita do caminho, ou como a seita do de Nazaré. Ele não está sabendo de nada. Ele não está sabendo quem é, ele não está sabendo o que é, ele não está sabendo o que essa seita faz, qual a mensagem dessa seita. Aí Paulo solidifica. O que é isso? Paulo cria bases. Paulo fica 14 anos no deserto. Depois Paulo tem um contato de 3 anos com os apóstolos. Paulo chega até a dizer, olha, os superapóstolos que vocês tanto têm em estima, eles em nada eles me acrescentaram. Mas Paulo corre atrás de conteúdo. Paulo não vive a experiência dos outros. Paulo não vive o falar de Jesus dos outros, como os filhos de Seva. Paulo tem uma experiência com o Senhor Jesus a caminho de Damasco, e essa experiência despertou nele o desejo dele correr atrás de quem era esse Nazareno, de quem era esse sujeito que era reconhecido como os da seita do caminho. O texto aqui vai trazer a figura de Barnabé, porque Barnabé é o cara que apresenta Paulo, leva Paulo para os apóstolos, Paulo anda com os apóstolos, Paulo aprende com os apóstolos, então Paulo solidificou a sua experiência cristã, através desse contato. Paulo, em primeiro lugar, foi acolhido por Ananias, Paulo é inserido por Ananias, Paulo agora está crescendo espiritualmente, através da vida de Barnabé, que foi instrumento de Deus, porque olha, já passou a acolhida, já passou a inserção, agora eu preciso solidificar quem eu creio, o que eu creio, quem é esse Jesus e como é que eu faço daqui para frente. Esse processo, essa fase, infelizmente é interrompida quando a gente é batizado. O sujeito vem na igreja todos os dias, depois que ele é batizado, parece que assim, sumiu. Eu não preciso solidificar, eu não preciso crescer, eu não preciso estudar mais a palavra, eu não preciso fazer mais nada, porque a impressão que a gente tem é que o nosso alvo é o batismo. E não é, o nosso alvo é Cristo, e que a gente deve crescer o tempo inteiro e todos os dias. Paulo compreende isso, e essa fase é extremamente importante no processo de integração. Por que ela é importante? Porque que eu e você somos responsáveis. Porque olha só, a maioria das pessoas, às vezes, se afastam da igreja nessa fase. Por que nessa fase? Porque eu e você, no momento de cântico, no momento de celebração, a gente levanta as nossas mãos, a gente diz que Deus é amor, a gente canta que somos corpo, que somos família na IBD, uma série de coisas. Mas na hora da prática, na hora do vamos ver, na hora do teste mesmo, a gente não faz. Aí o crente novo, que chegou aqui achando que só tem gente boa, ele começa a ver essa discrepância entre o que eles cantam e o que eles fazem, ele vai embora. Porque é nesse processo de solidificação, de base realmente cristã, é que o sujeito começa a vir na EBD, e aí ele chega na EBD, aquela pessoa que tanto fala, aquela pessoa que tanto canta, aquela pessoa que tanto aparenta ser cristã, ela não vem na EBD. Aquela pessoa que assim, é o ás no culto, é o ás na igreja, é aquele sujeito dinâmico, aquele sujeito alegre, que brinca com todo mundo, mas ele não vem na igreja. Aí esse novo crente pensa o seguinte, bom, se esse sujeito aí não vem, para que eu venho? Aí Barnabé é um instrumento de Deus para solidificar a experiência de Paulo. Fala assim, Paulo, você precisa conhecer os apóstolos, eu vou te levar aos apóstolos, você precisa andar com esses caras, você precisa crescer.
Eu volto a falar sobre isso, de repente domingo que vem não, mas de repente no primeiro domingo, segundo domingo de março, sobre essa questão da solidificação, desse processo de integração. Aí alguns cristãos, você senta com a pessoa e fala assim, e aí fulano, por que você não vem no BD? Não, porque já, 20 anos de casa, não precisa. Aí o novo crente ouve isso, o que ele vai pensar? Se fulano de tal não vem, para que eu venho? E aí fulano, vem no culto de quarta-feira, quarta-feira, a palavra é meia bomba, entendeu? Uma água com açúcar, precisa vir. Louvor, canta só 2 músicas. Então, culto de quarta-feira é aquele... Aí novo crente olha aquilo e fala assim, para que eu vou? Sabe, eu e você, a gente não percebe, mas a gente é observado pelos novos crentes, pelos Saulos e Paulos da vida, que surgem todos os domingos em nossas igrejas. Aí se a gente não demonstra que a gente vive o que a gente canta e prega, há uma grande possibilidade desses Saulos e Paulos saírem do nosso meio. Então, meu irmão, minha irmã, em nome de Jesus, não seja instrumento do diabo para atrapalhar o crescimento do novo crente. Se o cara quer vir na igreja, domingo de manhã, 8h30, deixa ele vir, mas não lança a palavra de desânimo para ele, não. Você vai para EBD? Para quê? Para que você vai? Para que você vai fazer discipulado? Conhecendo Deus, aquelas mesmas falas, seguem-me, para quê? Para que você vai na igreja de manhã e à noite, para quê? Se você não vem, não deixe o outro deixar de solidificar a sua experiência cristã. Seja um Barnabé, no sentido de que, você quer crescer? Então vem cá, eu vou te levar para gente boa, para que você cresça. Mas há uma quarta fase aqui. Se você olhar do versículo 28 em diante, o texto diz assim, ele passou a andar com eles livremente em Jerusalém, pregando com coragem em nome do Senhor. Saulo falava e debatia também com os judeus de cultura grega, mas eles procuravam matá-lo. Quando os irmãos souberam disso, levaram-no até Cesareia e o enviaram a Tarso. Assim, a igreja desfrutava de paz em toda a Judéia, Galiléia e Samaria, sendo edificada e vivendo no temor do Senhor, e crescia em número pela coragem vinda do Espírito Santo. A última fase desse processo de integração é a fase de frutificação. Fase que eu acredito que poucos cristãos participam ou vivenciam essa fase. Porque agora não há mais Barnabé, agora é Paulo. Paulo já foi acolhido, já foi inserido, já solidificou a sua experiência com Deus, agora é ele que vai e prega e as pessoas se convertem. A gente sabe que quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. A gente sabe disso. Mas puxa na memória, qual foi a última vez que você apresentou Jesus para alguém? Puxa na memória, qual foi a última vez que de repente você pegou o texto bíblico para alguém desesperado e você disse o seguinte, a solução para o seu problema. Puxa na memória, qual foi a última vez que você mostrou a graça do Senhor para alguém? Aí você tem até crentes maduros, crentes que estão solidificados, têm a base, sabem em quem creem, conhecem a Deus, conhecem Jesus, têm intimidade com o Espírito Santo, têm comunhão na igreja, faz da igreja uma família, mas não frutifica, não passa além. Não está para além do templo, não está para além do clero, não está para além do domingo. É aqui. Paulo diz o seguinte, eu vou nas sinagogas, vou em Damasco, vou em tudo quanto é lugar para levar a mensagem do reino. Então, 4 fases nesse processo de integração. Acolher, depois, qual é a outra? Inserir, solidificar e frutificar. Eu acredito que todos que aqui estão já foram acolhidos. Não sei se todos estão inseridos. Não sei também se todos estão solidificados. E nem sei se todos estão frutificando. Mas o chamado de Deus para mim e para você, a nossa missão é acolher,
é inserir, é solidificar e é frutificar. O que passar para além disso não é de Deus. Porque a gente não dá muita atenção para essa questão de comunhão. Porque a gente não dá muita atenção para essa questão de olhar para o outro, de suportar o outro, de cuidar do outro, de acolher o outro. E eu queria pedir a você, em nome de Jesus, que curvasse sua fronte nesse momento e a orar comigo. Orar comigo para que o ministério de integração que a gente tanto está sonhando na igreja seja uma realidade na nossa igreja. Porque há muitas pessoas que chegam aqui que precisam conhecer essa graça de Jesus. Mas, infelizmente, a primeira impressão que essas pessoas têm não é da graça de Jesus. Infelizmente, a primeira impressão que as pessoas têm quando chegam, às vezes, em nossa igreja, é de pessoas emburradas, pessoas entristecidas, pessoas mal-humoradas, pessoas, às vezes, mal educadas, que não cumprimentam. E se você tem alguma dificuldade nisso, eu te convido a expor isso para o Senhor. Senhor, eu tenho dificuldade de acolher a pessoa que chega aqui na igreja, porque eu sou tímido, eu sou adulto, eu sou jovem, mas me ajuda a acolher os visitantes que estão chegando aqui, porque eu fui acolhido pelo Senhor. E lá atrás, alguém me acolheu. Então essa é a dinâmica da vida. Se você foi acolhido por Deus, no reino de Deus, se você foi acolhido de repente por um pastor, por um líder, no tempo que você chegou na igreja, hoje Deus te chama para acolher outros. Me ajuda, Senhor, a inserir outras pessoas no corpo de Cristo. Pessoas que talvez estejam querendo trabalhar. Me ajuda a tirar essa ideia de que antiguidade é posto. Isso daí é lá na área militar, na igreja. Somos todos servos. E que a graça nos nivela ao mesmo patamar. E que o Espírito Santo, que é aquele que produz em nós, tanto querer quanto realizar, é Ele que nos capacita. Não importa se somos novos ou se somos velhos convertidos. Então, me ajuda, Senhor, a inserir gente nova no serviço da tua igreja. Tira, meu irmão, em nome de Jesus, todo preconceito, toda visão antecipada de que o outro não serve. Quem é que disse isso? Ananias pensou isso, mas ele matou, ele fez uma série de coisas. Ele é vaso escolhido. Batiza o sujeito. Sabe, seja um instrumento nas mãos de Deus para solidificar os crentes novos. Sabe, mostre para esses crentes novos o que Barnabé mostrou para Paulo. Ó, vem cá, aqui estão os apóstolos, vamos nos reunir com eles, vamos crescer com eles. Sabe, incentive os crentes novos a eles participarem da EBD, eles estarem presentes nos cultos, nas celebrações. Se você não é um cristão solidificado na sua experiência com Deus, não atrapalhe aqueles que estão querendo. Se você não é, seja quebrantado e movido pelo Espírito Santo a ser. Se você está vendo um cristão, um novo crente, todo empolgado, não lança palavra de contrariedade para ele, de desestímulo para ele, dizendo o seguinte: ó, isso daí é primeiro amor. Não faz isso não, meu irmão. Não faz isso não. Integra o sujeito no corpo. Ajuda o sujeito a solidificar a sua experiência com Deus. Faz o mesmo que Barnabé. Mas que eu e você tenhamos frutos. Que eu e você, a gente possa mostrar a que a gente veio. E por que nós fomos acolhidos pela graça. Fomos acolhidos para acolher e para frutificar na vida dos outros.